Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu vou deixar para vocês um videozinho da nossa aula assíncrona de sexta-feira. Então, ele vai estar disponível lá no AVA e vai estar disponível para vocês por e-mail e no grupo do WhatsApp. Então, lembra, a gente está falando sobre as gimnospermas e na hora que a gente conversa sobre gimnospermas, a gente tem alguns termos que a gente usa. Então, o que eu fiz hoje? Eu fui lá no laboratório e peguei várias estruturas de gimnospermas que eu acho que todo mundo conhece. A gente só não tem a árvore inteira, né? Mas a hora que a gente pega isso daqui, a gente sabe que essa daqui é uma estrutura de uma gimnosperma. Essa é a popular pinha. E a pinha é a estrutura reprodutiva feminina. E a gente pode falar que é a flor da gimnosperma? De um certo modo, sim. Essa estrutura reprodutiva se chama estróbilo. Esse estróbilo, ele é formado por estruturas que a gente chama de esporófilo. Cada escama da minha pinha se chama esporófilo. Então, lembra que eu falei na aula passada? As gimnospermas, elas têm os sexos dos estróbilos separados. Então, sempre eu vou ter estróbilos unissexuais. Então, esse daqui é o estróbilo feminino de um pinheiro. Eu não tenho mais o estróbilo masculino do pinheiro, mas eu tenho, por exemplo, o estróbilo masculino de uma araucária. Então, eu vou mostrar aqui o estróbilo masculino de uma... Coloquei ao contrário, né? Estróbilo masculino de uma araucária. Ele tá quebradinho aqui na ponta, contrastando com o estróbilo feminino da araucária. Esse daqui tá quebrado, mas eu quero que vocês vejam que a gente tem o quê? Olha aqui, ó. Cada escama dessa vai formar um pinhão, e esse o feminino, esse o masculino. Essa bolota aqui de araucária, a feminina, ela pode ficar desse tamanho. Essa daqui era grandona, mas ao longo das aulas ela acabou quebrando e a gente tem ela toda desmontadinha aqui. Mas ela pode pegar desse tamanho. É um estróbilo imenso. E aí vocês viram foto também na nossa última aula, e na próxima aula eu vou mostrar foto desse estróbilo. Toda vez que eu estiver falando do feminino, a gente vai usar o termo mega. Esse daqui é o mega estróbilo, ou estróbilo feminino. O mega estróbilo, ele é formado por mega esporófilos. Esporófilo é a folha reprodutiva. Cada escama dessa aqui do meu pinheiro é uma folha reprodutiva. Se ela é feminina, o que eu tenho dentro aqui de cada escama? Se ela é feminina, eu vou ter óvulos que, depois de fecundados, vão se transformar em sementes. Na hora que eu pego o masculino, eu tenho o microestróbilo. Lembra, todo masculino ele é micro e ele é sempre de menor tamanho. Isso vale quase como regra para tudo. Então, na hora que a gente compara gameta masculino com gameta feminino, quem é maior, o espermatozoide ou o óvulo feminino de uma mulher? A gente sabe que o espermatozoide ele é muito menor e o óvulo é muito maior. Então, na hora que eu tenho, esse daqui é o microestróbilo. E aí, eu não sei se vocês vão conseguir ver com detalhe, cada escaminha dessa é um microesporófilo. É uma folha reprodutiva que vai ter o esporo, nesse caso aqui, os grãos de pólen. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Se eu pegar essa pinha aqui, feminina, e a masculina e cortar, o que a gente vai ter? Então, eu vou compartilhar a tela para vocês verem como é que vai funcionar aqui. Então, só um instante. Vou compartilhar a tela. Compartilhar. Então, vamos dar uma olhada? Essa daqui é o esquema de uma tarefinha que eu deixei para vocês. Lá no AVA, ela vai estar disponível a partir de amanhã. Então, ela é formada por mais partes. Então, vocês podem ver que a gente tem todo um ciclo de vida. Ela vai ser feita aos poucos para vocês completarem o que cada parte significa. Mas a gente tem a parte da pinha cortada. Se eu pegar aqui,
Então, vamos pegar aqui no PowerPoint, que aí eu posso maximizar a minha tela. Então, vamos dar uma olhada? Deixa eu ocultar aqui. Eu peguei uma pinha masculina, e como eu sei que quando compartilha vocês veem a outra parte, eu tô pegando a mesma pinha. Então, olha lá, o da araucária. Não sei se vocês estão vendo, mas o da araucária. E aí, eu tô mostrando ela em corte. Na hora que eu corto essa pinha, então aqui, ó, a pinha masculina é um microestróbilo. Cada escama, aquela escama bem pequenininha que vocês viram, ó, cada uma delas, tá vendo? É o que a gente chama de microesporófilo. Esporófilo, filo, significa folha. É a folha reprodutiva de esporo e micro de masculina. Folha reprodutiva masculina. Cada escaminha dessa, que é o microesporófilo, dentro dele, e aí a gente vai incluir aqui uma estrutura. Vocês estão vendo que a gente tem uma bolsinha? Essa bolsinha a gente chama de microesporângio. Então, essa bolsinha, que tem os esporos, que nada mais é do que os grãos de pólen, se chama microesporângio. Então, a gente tem cada bolsinha dessa. Se eu abrir essa escaminha aqui, ó, e olhar no microscópio, eu vou ver uma bolsinha cheia de pontinhos aqui dentro, como vocês estão vendo, que é o micrósporo, que é o... Então, vamos editar aqui. O micrósporo é o que a gente chama de grão de pólen. Então, na hora que a gente pega os termos, são esses três principais termos que a gente vai tratar. Ah, só para vocês não esquecerem, outro termo que vai aparecer é o termo esporófito. Esporófito, fito significa planta, é a planta adulta. Então, é o pé de araucária, é o pé de pinheiro, é o pé de cicas e assim por diante. Então, cada uma dessas estruturas, e aí eu vou voltar aqui para a nossa aula e vou interromper o compartilhamento. Voltou. Cada uma dessas estruturas, ó, microestróbilo, cada escaminha. Vou arrancar uma aqui. Ixi, perdi aqui. Eita, é tão pequenininho que a gente perde. Cada escaminha dessa, ó, que miudinha, é uma folha, é o microesporófilo. Se eu olhar no microscópio, dentro de cada folhinha dessa, eu tenho uma bolsa. Essa bolsa se chama microesporângio. E dentro de cada microesporângio, eu tenho uma quantidade imensa de micrósporos, que é o grão de pólen. Se eu quiser fazer uma analogia com a flor, então a gente pensa no androceu. Então, o androceu não é formado lá dentro das anteras, a gente não tem o saco polínico? Então, o saco polínico, lembra? Cada antera tem 2 pares de sacos polínicos ali na anterinha. Então, cada saco polínico é um microesporângio. Dentro dele eu tenho os grãos de pólen, que são os nossos micrósporos. Todo mundo entendeu? Então, essa daqui é a estrutura masculina. Então, vamos fazer a mesma analogia para a estrutura feminina? Os nomes são os mesmos, só que agora eles são os nomes femininos. Então, vamos pegar, peguei uma menorzinha aqui, que é uma pinha mais jovem. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona? Vou compartilhar de novo a minha tela, para vocês verem como é que é a pinha feminina em corte. Compartilhar. Pronto, vou compartilhar e vou mostrar para vocês. Essa é a masculina e essa daqui é a mesma pinha. Deixa eu colocar aqui como apresentação, ocultar. Essa é a feminina em corte. Então, eu peguei esse estróbilo aqui e cortei e estou mostrando ele de frente para vocês. Se esse é o feminino, então a gente pode adotar a mesma coisa. Então, vamos pegar uma caixinha de texto e colocar aqui. Se esse é o feminino, esse daqui é o mega.
é o megaestróbilo. Então, essa é a estrutura feminina. É o megaestróbilo. Deixa eu aumentar ele de tamanho. É o meu... Peraí, deixa eu colocar um fundinho branco na minha caixinha de texto. Pronto. Esse daqui é o megaestróbilo. Com a mesma analogia, vou tirar até aqui essa parte aqui, ó. Vamos colocar uma setinha. Essa daqui, vou pegar aqui embaixo, que eu acho que vai caber mais. Opa, desculpa. Setinha. Ó, peguei a minha setinha, que é escama. Vamos colocar aqui. Se ela é escama, é o esporófilo, ela é o mega esporófilo. Então, a minha folha reprodutiva feminina se chama mega esporófilo. Tá aqui. Então, vamos deixar aqui mais para baixo. O que vai mudar do feminino para o masculino? No masculino, a gente tem um microsporângio só, que é uma bolsa única cheia de grão de pólen, centenas deles. No feminino, o meu mega esporângio, ele sempre vai ser duplo na família dos pinheiros, que é a família Pinnaceae. Então, vamos dar uma olhada? Peguei essa escama, tirei ela, e agora eu cortei ela e estou mostrando ela de frente para vocês. Cada escama, vamos colocar a setinha, ela é sempre formada por, vamos pegar uma caixinha de texto, 2 para o pinheiro, tá? Mega esporângio. A gente sempre vai ter 2. Vamos aqui um pouquinho mais para cá. A gente sempre vai ter 2 mega esporângios no pinheiro. E mais para frente, vocês vão ver que as diferenças, ó, tem 1, 2, tá vendo, ó? 1, 2. Sempre vai ter 2. A gente sempre vai ter esse tipo... Deixa eu botar minha setinha assim, que é para mostrar. Que é bem aqui. A gente sempre vai ter esse tipo de padrão em pinheiro, na família Pinnaceae, com padrão de 2. E aí vocês vão ver mais para frente que a diferença entre os pinheiros e as araucárias é que eu tenho só, em pinheiro eu tenho 2, em araucária eu tenho apenas 1. Então isso muda de uma família para outra, mas as estruturas continuam sendo as mesmas do masculino. Dentro do mega esporângio eu vou ter o quê? O meu megásporo, que é o meu óvulo ali. Lembra do meu óvulo? Olha aqui, ó, que bonitinho. O meu óvulo, que depois de fecundado, ele vai se transformar na semente. Então, se eu pegar aqui uma setinha, vamos colocar a setinha aqui, ó. Opa, e peguei a caixa de texto antes, desculpa. Vamos pegar a setinha. Se eu pegar aqui, ó, cada um desses é um óvulo. Esse óvulo a gente chama de megásporo. Vou aumentar aqui minha caixinha de texto. O meu megásporo, vamos aqui, ó, pintar aqui ela para ficar aparecendo. Esse meu megásporo é o óvulo. Então, vamos colocar aqui. Então, se eu coloquei grão de pólen para o micrósporo, para o megásporo a gente coloca óvulo. Reparou que no pinheiro a gente sempre tem 2 óvulos. Em araucária, a gente vai ter apenas 1. E isso vai mudando conforme as famílias. Todo mundo entendeu? Então, a estrutura reprodutiva... Deixa eu descompartilhar a minha tela. Então, vou interromper o compartilhamento. Eu vou voltar para cá. As estruturas reprodutivas femininas, elas são exatamente iguais. Então, lembra, o prefixo mega vai demonstrar que é o feminino. Mega estróbilo. Se eu pegar uma escaminha dessa, ó, uma escama, arranquei ela, ó, da pinha pequenininha. Deixa eu pegar a pinha grande, ó. Peguei aqui, arranquei uma escama. Essa estrutura aqui que eu acabei de tirar é o mega esporófilo. Dentro de cada mega esporófilo, se eu for olhar lá na minha lupa, numa estrutura jovem, essa daqui é velha, já foi. Já até saiu a semente daqui. Mas uma pinha mais jovem, como essa,
Tá vendo essa daqui, ó? Super jovem, tá até fechadinha. E isso eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula de terça-feira, como é que é o ciclo reprodutivo dos pinheiros. Se eu pegar aqui essa escaminha, olhei no microscópio, dentro de cada uma dessas escamas, eu vou achar 2 mega esporângios, um de cada lado. E dentro de cada mega esporângio, eu vou ter o megásporo, que é o óvulo. Dentro do óvulo e dentro do grão de pólen, a gente tem o quê? A gente tem os gametas. Gameta masculino dentro do grão de pólen, gameta feminino dentro do pinheiro, dentro do feminino. Então, é a holosfera que a gente chama, né? Que é o nome do gametinha feminino. Então, a gente tem essa estrutura para as pinhas. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, e infelizmente eu procurei lá no laboratório e eu não achei. Mas eu tinha embrulhado no papel, no envelopinho, eu tinha colocado ali no envelopinho. O microestróbilo do pinheiro. Esse daqui, do pinheiro. O micro do pinheiro, ele é desse tamanho. Se ele tiver 2 centímetros, é muito. Ele é super pequenininho. Então, comparado com a pinha, pensa, olha a comparação. Ele é bem pequeno. Depois que acontecer o que a gente chama de... Eu vou pegar o masculino da araucária só para exemplificar, tá bom? Depois que acontecer os processos de polinização, lembra? O pólen sai daqui do masculino, vem voando até cair no feminino, certo? Esse é o processo de polinização. A maioria das gimnospermas tem polinização pelo vento. Então, libera esse grão de pólen. Vai acontecer aqui dentro um processo chamado de fecundação. Fecundou essa pinha, e aí é muito interessante que a gente consegue perceber, essa é uma pinha jovem. Então, ela acabou de ser fecundada. E aí, conforme vai fecundando, é análogo ao processo, análogo, pelo amor de Deus, gente, não é fruto. Mas pensa no processo da transformação da flor num fruto. A primeira coisa que acontece, que a gente consegue perceber, é o aumento de tamanho. Porque dentro daquela planta, aquele óvulo que é miudinho está se transformando numa semente. Essa pinha, que é bem pequena no começo, ela aumenta de tamanho porque dentro dela está se desenvolvendo a semente até liberar. Então, vou pegar uma bem grandona aqui para vocês verem. Ela vai passando por um processo de transformação, aumentando de tamanho enquanto essa semente se desenvolve, até que ela abra as escamas para liberar a semente. E aí, peguei aqui, ó, a sementinha do pinheiro. Vocês conseguem ver? Ela é super pequenininha, então ela tem a semente aqui e uma asa. E essa semente também é levada pelo vento. O fenômeno de carregar as sementes a gente chama de dispersão. Então, de um modo geral, essas são as estruturas de uma gimnosperma. E aí, gente, eu vou até guardar aqui a minha sementinha. E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar uma tarefa lá no AVA. Vocês podem consultar a internet. Eu quero que vocês resolvam, acho que são três exercícios para vocês dar nome às estruturas e fazer um desenho. E vocês vão me mandar essa tarefa, vão me responder. Vocês podem fazer em duplas ou trios, não tem problema. Vocês podem me enviar. O que eu quero mostrar também? A diversidade de folhas. Isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês, mas eu quero que vocês já vão adiantando. Eu vou conversar com vocês na próxima terça-feira. As gimnospermas são o primeiro grupo de plantas que conquista o ambiente terrestre. E a conquista do ambiente terrestre é muito importante. E ela tem desafios. Então, quais são os principais desafios que as plantas vão enfrentar? Perda de água. Então, para evitar a evapotranspiração, o que eu tenho? Adaptações extremas, principalmente nas folhas. E a gente consegue perceber isso. Essa daqui é a folha de uma sica. Tá vendo? Ela parece a folha de uma palmeira. Ela tem um diferencial que ela é super rígida. Essa daqui tá bem mais rígida que a folha natural. Ela é verdinha, tá? Essa daqui faz um século que tá guardada no laboratório. Então ela já tá seca mesmo do tempo, mas é uma pena que a gente não tem essa aula
prática no laboratório. Mas eu gostaria que vocês sentissem a textura. Ela chega a ser rígida. A gente tem uma impregnação aqui de sílica muito grande. Para evitar o quê? Então, a gente tem uma parede celular extremamente resistente, extremamente grossa, para evitar a perda de água para o ambiente. Então, esse é um tipo de adaptação. A gente tem uma impregnação de muito grande para evitar a evapotranspiração nos grupos mais, como a gente chama, nos primeiros grupos de gimnospermas. Mas quando a gente chega em coníferas, essa adaptação ela se torna extrema. A primeira coisa que a gente percebe, e aí eu vou mostrar para vocês. Folha de araucária e as folhas de pinheiro. A primeira coisa que eu consigo mostrar para vocês é a diminuição. Então, eu tenho uma diminuição extrema no tamanho das folhas. A gente chama isso de microfilia, folha pequenininha. Então, as folhas, elas são menores. Então, na hora que eu pego a araucária, cada uma dessas pontinhas aqui é uma folha super pequena, com uma cutícula super espessa para evitar a evapotranspiração. Então, ela não perde, ela tem uma diminuição da perda de água para o ambiente. Então, essa é uma adaptação importantíssima para todas as gimnospermas. Em pinheiro, então, essa daqui ficou tão pequena que virou uma escaminha. Vocês conseguem perceber que ela é tão pequenininha que acaba sendo uma escama? Então, eu vou pegar o pinheiro de Natal. O pinheiro de Natal, que são os cupressos, é menor ainda. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas quem já viu o pinheirinho de Natal, cada uma dessas folhinhas aqui, miudinhas, elas são super pequenas. É uma escaminha foliar muito reduzida. Ou então, eu tenho o que acontece com os pinheiros. As folhas se reduzem e se tornam agulhas. A gente chama isso de folha acicular. Então, ó, agulhas. Uma, duas. Essa estruturinha que prende a folha, a gente chama de braquiblasto. Então, a gente chama isso de filotaxia fasciculada, que são várias agulhas por braquiblasto. E o interessante nos pinheiros, que olha que essa aqui é uma espécie, eu tenho 2 agulhas por escama aqui, né, por braquiblasto. Essa daqui a gente já tem 4. Então, tem 1, 2, 3, 4. Ó, o braquiblasto aqui. Então, o que eu consigo perceber isso nos pinheiros? Isso é bastante fácil para taxonomia. O número de acículas, que é essas agulhinhas aqui, por braquiblasto, determina um grupo de espécies dentro dos pinheiros. Ah, então, quem tem 4 agulhas na escama? Ah, só tem 5 espécies que tem 4 agulhas. Tem mais 5 espécies que tem 2 agulhas. A gente consegue usar isso como critério de taxonomia. Então, essa redução no tamanho das folhas, de ter uma cutícula espessa, essa é uma adaptação importantíssima para esse grupo de plantas. Então, o que eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem, que é o que está lá no AVA? Primeira coisa, vocês vão ler o capítulo de um livro chamado Biologia Vegetal. Eu, infelizmente, não posso dar o link para vocês, mas vocês acham fácil na internet download do livro inteiro ou do capítulo do livro. Vocês coloquem lá, Biologia Vegetal Raven, tá lá no AVA já marcado como literatura de apoio. Leiam o capítulo de gimnospermas. Então, a tarefa que eu vou deixar, se vocês lerem o capítulo, é muito mais fácil de vocês resolverem. O exercício 1 da nossa tarefa, e aí eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela novamente. Então, só um instante. Compartilhar. Está compartilhando. Então, vamos lá? O exercício 1 vai mostrar um ciclo de vida do pinheiro, só para vocês terem uma ideia. E aqui, mais para baixo, o nome dessas estruturas que eu acabei de falar. Se é pinheiro, pinheiro tem sempre semente alada. E aí vocês vão completar o A, o B, o C, o D, o E, o N, e assim por diante, com os termos
que estão aqui, desculpa, nessa caixinha que eu vou pintar agora de amarelo. Então, o D é o quê? Ah, o D é tal coisa, não vou contar para vocês, não. Ah, uma outra coisa que eu não mencionei, mas na hora que a gente tem as escamas, os estróbilos femininos, cada megaesporófilo em pinheiro, ele é sempre composto. Então, deixa eu só terminar a tarefa e aí eu vou mostrar para vocês. Então, no número 2, vocês vão desenhar as folhas de uma cica, vocês podem olhar na internet, do cipreste, que são os pinheiros de Natal, da araucária e do pinheiro. E aí vocês vão desenhar e vão responder para mim qual a diferença entre essas folhas. E na letra B, vocês vão fazer os estróbilos de cica e de pinheiro. E aí, eu vou mostrar para vocês o estróbilo da cica, que eu não mostrei ainda. Então, eu vou interromper o compartilhamento de novo. A nossa tarefa de hoje é só o 1 e o 2. Eu vou interromper o compartilhamento. Vamos voltar lá. Voltei. E aí, a gente tem algo que é um pouco mais diferente. Então, vocês viram que nos pinheiros, nas araucárias, nas coníferas de modo geral, a gente forma uma estrutura chamada de estróbilo. Masculinos, femininos, megaestróbilo, microestróbilo. Então, vamos lá. Nas cicas, que é o primeiro grupo de gimnospermas, é o grupo mais primitivo. A gente tem os megaesporófilos sem formar uma estrutura chamada megaestróbilo. Eles não estão reunidos numa estrutura como essa. Olha aqui quanto megaesporófilo eu tenho aqui, ó. Um monte. Esses são soltos, são livres ali no centro da planta. Então, vou pegar mais um aqui. Eles são soltos ali naquele miolo central. O que eu quero que vocês percebam? Megaesporófilo é a folha reprodutiva. Gente, presta atenção como ele é uma folha realmente. Ó, é uma folha que tem as estruturas. Essa é uma folha já fecundada, ela já está com as sementes. Mas antes de ser fecundada, a gente tem essa estruturinha bem pequenininha aqui, que são os óvulos. Então, mega esporófilo, mega esporângio, lá dentro tem o megásporo. Todo mundo entendeu que é o óvulo. Nas cicas, a gente não forma estróbilo. A gente não forma uma estrutura assim, reunindo todo mundo. Eles são livres entre si. Mas forma o masculino. O masculino é formado. E aí vem uma curiosidade que muda um pouquinho de cicas para os pinheiros. Em cica, lembra que a gente usou os termos mega para o feminino e micro para o masculino? Em cicas, o micro é enorme. Ele é um estróbilo muito grande. Então, ele tem um tamanho grandão. E eu não tenho, infelizmente, a gente não tem no laboratório o masculino das cicas. Depois eu vou explicar o porquê que nem é bom a gente ter na próxima aula de terça. Mas o masculino forma estróbilo, forma o microestróbilo. No feminino não forma megaestróbilo, a gente tem os megaesporófilos livres entre si. Essa é a principal diferença. Então, a tarefa que eu vou deixar para vocês resolverem amanhã e me entregar na próxima sexta, então lembra? A gente volta ao nosso padrão. De sexta, a gente terá aulas assíncronas. Eu deixo uma atividade para vocês resolverem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os termos. Não esqueçam de ler o capítulo do livro. Só um instante, eu vou pegar o livro para vocês verem. Só um instante. Esse daqui, cadê? Aqui, acaba ali. Esse é o livro Biologia Vegetal, do Raven. Eu tenho essa edição, eu acho que essa edição ainda é a mais antiga. A gente tem edições mais novas, deixa eu ver. O meu é a quinta edição, se eu não me engano. Deixa eu ler aqui. Raven, blá, blá, blá. Barbaridade. Onde que tá a edição? Esse meu livro é de 2007. Ele é mais antiguinho. Esse meu livro é de 2007. Eu sei que tem uma edição mais nova
rodando na internet. Mas não muda muita coisa. O que eu quero que vocês olhem? Eu quero que vocês vejam o capítulo fungos não, briófita não, gimnospermas. Então, deixa eu colocar ele lá no comecinho das gimnospermas para vocês verem. Vai contar um pouquinho da história. Vocês vão ver que metade das figuras da minha aula são tiradas desse livro. Então, é o capítulo 18. Ai, aqui, ó. Capítulo 18, gimnospermas. Leiam esse capítulo. Ele é importante para essa segunda unidade. Lendo esse capítulo aqui de gimnospermas, vocês vão conseguir fazer a tarefa dessa semana e ela é fundamental para a tarefa da semana que vem. Então, quando eu estou dando aula presencial lá no laboratório, eu falo para os meninos, traz o livro. Pelo menos um por bancada tem que trazer o livro. Então, eu vou deixar a tarefa do AVA para vocês fazerem. Lembrando que essa tarefa, ela pode ser realizada por 2 ou 3 alunos, pode ser em conjunto, não tem problema. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Amanhã, estou de plantão lá no AVA, tá bom? No WhatsApp. Estou de plantão no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou no plantão do WhatsApp, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E terça-feira a gente continua a falar um pouquinho mais das gimnospermas. Certo, pessoal? Até amanhã no WhatsApp, a gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.